1 Samuel, capítulo de número 16. Aleluias. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Santo. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel 16. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Santo Deus. Diz assim o texto sagrado. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos ou os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto nós não nos assentaremos em roda da mesa enquanto este não chegar aqui. Então mandou em busca dele, eu trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém, queridos? Este texto é bastante conhecido de toda a igreja. O primeiro livro do profeta Samuel, ele trata de 3 transições nacionais. De Eli para Samuel, de Samuel para Saul e de Saul para Davi. E neste texto nós percebemos que Deus dá uma ordenança ao profeta Samuel. O texto é introduzido da seguinte maneira: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Queridos e amados irmãos,
após a morte de Josué, o povo de Israel fica sem liderança. Vive uma época de maior caos espiritual e moral em que a nação de Israel viveu, que foi a época dos juízes. O povo vivia em círculos viciosos de pecado, se apostatavam da fé, ou seja, abandonavam deliberadamente os mandamentos do Senhor, as ordenanças, os juízos. E Deus levantava homens, o que nós chamamos de juízes, para conduzir e libertar o povo, porque naquela época não havia rei em Israel. Chega um momento que Deus levanta um homem por nome de Samuel. Samuel foi profeta, sacerdote e o último juiz que o povo de Israel teve. Deus levanta Samuel. Por quê? Porque a casa de Israel havia se corrompido. O sumo sacerdote Eli teve ciência dos pecados que os seus filhos Ofni e Finés estavam fazendo, profanando o templo. Porém, ele os advertiu, mas não os destituiu do sacerdócio. E quando eu sei do erro do outro e eu não disciplino, eu estou sendo conivente, complacente, transigente com aquele pecado, com aquele erro. Mas Deus levantaram um homem por nome de Samuel para mudar a história, para mudar o quadro da nação de Israel. A geração se passa, Deus levanta Samuel. Só que chega um momento que o povo de Israel começa a clamar por um rei. O povo de Israel começa a reclamar e dizer: nós queremos ter um rei como todas as nações o têm. E começaram a falar com Samuel. Samuel ficou preocupado e Samuel falou: Senhor, o povo está me rejeitando, o povo está pedindo o rei. Deus falou: não, Samuel, não é a ti que o povo rejeita, é a mim. Porque o propósito divino era que o povo de Israel fosse governado dos céus para a terra. O propósito de Deus era governar o seu povo de lá de cima. A monarquia seria teocêntrica, Deus seria o centro, Deus governaria o seu povo. Não era propósito de Deus levantar um rei na terra para governar o seu povo. O seu povo seria governado pelo próprio Deus. Mas quando o povo reclama, quando o povo indaga, quando o povo questiona e pede o rei, aí Deus permite que Saul suba ao trono. Saul era um homem da tribo de Benjamim. Saul era um homem que sobressaía na multidão dos homens para cima. Era um homem muito alto. Era um homem muito belo diante dos olhos dos homens. Deus levanta, coloca aquele homem no trono. Se Saul continuasse na obediência, seu trono seria perpétuo. Porém, o nosso Deus, que Ele é onisciente, onipotente, onipresente e eterno, Ele conhece muito bem as decisões do homem. Ele conhece os intentos do coração do homem. Deus já sabia que Saul se corromperia. Deus já sabia que Saul desobedeceria. E por isso Deus já tinha um homem segundo o seu coração. Saul se levanta. A Bíblia fala que chega um momento que ele sacrifica por causa da pressa. Não esperou o povo, não esperou Samuel chegar para sacrificar, ele mesmo sacrifica. Só que ele era rei, ele não era sacerdote. Só quem podia sacrificar era sacerdote. E ele agora toma o lugar de um sacerdote. Ou seja, ele vai agir com algo que não é da sua alçada. Ele se mete em algo que não é chamado. Ele foi constituído rei e não sacerdote. Ele tinha que saber muito bem o que ele poderia ou não fazer. Quando ele desobedece sacrificando ao Senhor, Deus diz: olha, eu já tenho um homem segundo o meu coração. Eu vou passar um trono para ele. Saul governou 40 anos. Porém, apenas 2 anos ele teve a presença de Deus na vida dele. 38 anos ele tinha unção, mas não tinha a presença. Porque tem diferença. A unção é o que te capacita. A unção é o que te instrui. Tem gente que tem unção para pregar. Tem gente que tem unção para cantar. Porque ele tem aquele chamado. E Deus já o capacitou para isso. Mesmo no pecado ele canta. Mesmo no pecado ele prega. Agora a presença de Deus é diferente. Saul tinha unção, sabia reinar, sabia governar, mas a presença de Deus já havia se afastado dele há muito tempo. Ele governou 2 anos com a presença de Deus e 38 sem a presença de Deus. Mas Deus já tinha um homem segundo o seu coração. Todos nós conhecemos a história dele, Davi. Aleluia. Quem era Davi? Davi era um pastor de ovelhas. Davi era o menor de sua casa. Segundo o texto, Davi era ruivo, era de semblante bonito, mas era de pequena estatura.
Davi tinha outros irmãos, mas fora criado apacentando ovelhas. Seus irmãos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samar, foram criados para guerrearem, foram instruídos na guerra, para estarem na guerra, pelejando junto com o rei. Tanto que os 3 mais velhos, eles sempre estavam na peleja com Saul. Davi não. Davi foi preparado apenas para trabalhar como pastor de ovelhas. E aí nós chegamos nesse texto. Deus fala com Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Sabe o que Deus está falando aqui? Olha, você pode até, oh meu Deus do céu, você pode até permitir que ele continue sentado no trono. Você pode até permitir que ele continue reinando, governando, mas para mim ele não tem mais valor. Para mim ele não tem mais validade. Sabe por quê? Porque ele me desobedeceu. E é muito melhor obedecer do que sacrificar. Sabe o que eu vejo aqui? Tem muita gente que está assumindo posições, cargos eclesiásticos, que Deus já rejeitou há muito tempo, mas continua no lugar. Sabe por quê? Porque muitos líderes não têm coragem de tirar do lugar. Continua na posição, mas Deus já se afastou há muito tempo. Mas continua porque alguns líderes não têm coragem de tirá-lo. Acha que ele é o único capaz de trabalhar na obra e deixa ele ali. E às vezes até ele mesmo acha que ele é o tal, que ele pode fazer, que só ele sabe. Que só ele sabe dirigir um culto, que só ele sabe dirigir um departamento. Então ele continua sendo líder. A vida toda bagunçada, mas está ali. Aí Deus fala com Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Se Deus já rejeitou Saul, quem é o homem? Quem é o homem para deixá-lo no lugar? Quando Deus rejeita o homem, coitado, horrenda coisa cair nas mãos de Deus vivo. É melhor cair nas mãos do diabo, porque nas mãos do diabo nós temos Deus para nos livrar. E se nós cairmos nas mãos de Deus, quem vai nos livrar? Ninguém. Aí ele diz: até quando vai ter dó? Até quando você vai permitir? Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu vou te enviar a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos de Jessé me tenho provido de um rei. Enche o teu vaso de azeite e vem. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que nós temos que encher o vaso de azeite em casa e chegarmos no templo cheios para transbordar. Porque tem muita gente que diz: eu vou para a igreja para ser cheio, eu vou para a igreja porque eu quero receber. Não, você tem que sair de sua casa cheio para trazer aqui o óleo, o azeite, para transbordar. Porque tem vasos vazios, tem vasos pela metade que precisam ser cheios de azeite. Então o mandamento é: enche o teu vaso de azeite e vem. O culto não começa aqui, o culto começa em sua casa, na minha casa. O que é ser levita? Levita é atrair a presença de Deus para o meio do povo. Tem gente que pensa que levita é só quem canta e toca. Não, todos aqueles que trabalham no culto são levitas. O porteiro, o diácono, o auxiliar, o presbítero, o evangelista, o pastor, as crianças, todos que estão no culto são levitas. Porque nós temos que sair da nossa casa com um compromisso. Olha, eu preciso ir para a igreja porque eu preciso atrair a presença de Deus para o meio do povo. Aleluia. Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Esse não serve mais para mim. Eu vou te enviar, você vai até Belém, a casa de um homem por nome de Jessé. E lá ele tem alguns filhos. Dentre os filhos eu tenho um rei. Já está escolhido um homem segundo o meu coração. E Samuel fica temeroso, preocupado. Como eu vou até Belém? Saul poderá querer me matar, poderá tentar matar-me ali. Aí Deus diz: não, diga que vai sacrificar ao Senhor. Diga que vai sacrificar ao Senhor. E a Bíblia fala que Samuel obedece a ordem de Deus e vai. Quando ele chega em Belém, os anciãos se preocupam e olham para ele tremendo e dizem: de paz é a tua vida? Ele diz: sim, é de paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e venham para o sacrifício. Sabe o que eu vejo aqui? Santificação antes de sacrifício. Sabe o que é isso? Todo sacrifício demanda santificação. Aleluia, glória a Deus. Quando for sacrificar o Senhor, chegar no altar, lembrar que tem algo contra o seu irmão, deixe lá.
Volte, se reconcilie com o seu irmão e depois venha sacrificar. Deus não aceita sacrifício em vão, sacrifício de balde. Deus não aceita sacrifício de qualquer maneira. Primeiro eu me reconcilio, faço as pazes com meu irmão, depois eu ofereço o meu sacrifício a Deus. Santificai-vos e vamos ao sacrifício. Santificação primeiro. Lá no tabernáculo, na época de Êxodo, os sacerdotes, antes de sacrificar, eles tinham todo um ritual de purificação. Eles tinham que se purificar, eles tinham que trocar as roupas para poder oferecer sacrifício ao Senhor. E hoje, o que nós fazemos? Nós vamos para a igreja de qualquer maneira, de qualquer jeito, achamos que entregamos qualquer coisa e Deus vai aceitar. Como o povo na época de Malaquias, o povo levava qualquer sacrifício. Ah, meu cordeiro está cego, não estou vendendo, então eu vou levar. Ah, minha cabra está manca, vou levar. Ninguém vai comprar isso, não presta. Não presta para vender, mas presta para Deus. Porcaria. Deus não aceita porcaria, Deus só aceita o melhor. Aleluia, glória. Quando aquela mulher quebrou o vento e ungiu Jesus, ela deu o melhor que ela tinha. Ela deu o melhor que ela tinha para o Senhor. E às vezes nós queremos dar tudo de bom para o mundo, mas para Jesus nós damos o pior. Nós chegamos na igreja 8, 9, 8 e meia. Eu estou falando do pastor, que é um problema, né? Técnico. Nós chegamos tarde no culto. Nós temos preguiça de ensaiar. Nós temos preguiça de adorar. Nós não temos coragem de ler Bíblia, nós não temos coragem de orar, de fazer nada. Tudo para Deus é o pior. É como se a gente desse tudo de bom para o homem, mas para Deus a gente dá o pior. Tem gente que chega no trabalho 10 minutos antes, sabe por quê? Porque chegar atrasado pode perder o emprego com o tempo. Mas na igreja chega só atrasado. Só chega atrasado na igreja. E chega e dobra o joelho com 1 segundo e levanta. É o crente de flash, é uma bênção. Aleluia. E ele chega, então ele santifica a Jessé, a sua casa, e ele vai na casa de Jessé. Chegando lá, ele olha para os 3 mais velhos. Ele olha para Eliabe. Ele olha por fora e percebe e diz: certamente está diante do seu servo escolhido, ungido. Aí Deus fala: não, Samuel, eu não atento para a aparência nem para a altura da estatura, eu olho para o coração. O homem vê a capa, o homem vê o exterior, o homem vê o que está por fora, mas eu contemplo o que está por dentro. Não é esse. Eliabe foi o primeiro. Vem o segundo, Aminadab, também não é este. Vem Samar, o terceiro, também não é este. Todos os jovens, todos os filhos de Jessé passaram, nenhum deles era o escolhido de Deus. Aí Samuel olha para Jessé e diz assim: acabaram-se os jovens, acabaram-se os mancebos. Aí ele se lembra de Davi e diz: não, tem um que está no campo apacentando as ovelhas, é o menor. Aleluia. Mande-o chamar, nós só vamos nos assentar à mesa quando ele chegar aqui. Glória. Aleluia, aleluia. Deus está preparando um banquete para você. Deus está preparando uma mesa para você. Você vai se banquetear, você vai se fartar diante dos seus inimigos. Salmo 23 diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Davi está falando disso aqui, ó. Os inimigos dele eram os próprios irmãos, porque Davi não se assentava à mesa com eles para as refeições. Era o estigmatizado, era o marginalizado, era o desprezado da família e da sociedade, ficava no campo. Mas chegou o momento de Deus levantar Davi. Chegou o momento de Davi sair do anonimato. Chegou o momento de Davi dar a volta por cima. Chegou o momento de Deus mostrar que Ele é Deus das coisas pequenas, das coisas que não são. Porque Deus confunde. Aleluia. Usa as coisas loucas para confundir as sábias, as pequenas para confundir as grandes, as que não são para confundir as que são. Aí o texto fala que quando Davi chega, Deus brava do céu e diz: levanta-te e unjo, porque este é o meu escolhido. Eu não sei o que você está vivendo, talvez até mesmo na tua casa tu tem sido desprezado. Eu não sei o que você está passando neste momento, no seu trabalho, no seu colégio, na sua casa, na sua rua. Mas uma coisa é certa: Deus vai te chamar pelo nome e vai mostrar
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o texto fala que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e nunca mais se afastou dele. A partir daquele momento Davi não era o mesmo. A partir daquele momento Davi era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, diferentemente de Saul, que o Espírito Santo já havia deixado ele. Não adianta ter trono se não tiver a presença dele. Não adianta ter casa, carro, propriedade se não tiver a presença dele. Não adianta ter bens materiais se não tiver a presença dele. Moisés certa feita disse: se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Porque não adianta o homem querer fazer alguma coisa sozinho. Quem nos capacita, quem nos orienta, quem nos instrui, quem nos ensina, quem nos direciona, quem nos guia é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Até o próprio Jesus precisou receber em forma corpórea de pomba o Espírito Santo quando ele saiu das águas do Jordão. E em seguida ele foi tentado pelo diabo no deserto e venceu. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava na vida de Jesus. Tem muita gente achando que pode fazer qualquer coisa. Tem muita gente achando que pode fazer a obra sem a presença dele. Não vai, não vai, é melhor ficar, é melhor parar, porque sem a presença dele você não vai chegar a lugar nenhum. Sem a presença de Deus você não vai vencer. Sem a presença de Deus você vai continuar estagnado, estacionado, inerte, parado. Ministério só tem valor, ministério só dá fruto, ministério só prospera se tiver a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Talvez você se sinta pequeno diante de muitos. Talvez você se sinta desprezível diante de alguns. Talvez você olhe para alguns da igreja e diga: meu Deus, como eu gostaria de estar na frente, cantando, pregando, regendo, liderando. Mas deixa eu te falar uma coisa: Ele te contempla. Você está no campo, apacentando as ovelhas dele. Ele te contempla. Ele está de olho em você. Ele está dizendo para você: olha, no tempo certo, no momento exato, na hora que eu determinei, eu vou te levantar. Eu vou mostrar para muitos que eu sou Deus do impossível, que usa as pequenas coisas para confundir as grandes. Aleluia. Aleluia. Alamando e gacho né. Eu onde camamo quando sai. Rebitu chapato recapia vasai. Rebitu binakia mendori calasai. Rebitu binakaya sheri. Amando e blavai tigina salavai dere. Camanto e séria. Esse é o nosso Deus. É o Deus que contempla o oculto, o profundo, o escondido. O homem só vê por fora, o homem só vê a capa, o homem só vê o exterior. Mas ele olha para você e diz: eu te conheço. Eu conheço você desde quando você nasceu. Fui eu que te separei. Fui eu que te escolhi. Fui eu que te nomeei para que vades e dê frutos. Remando e cavaio e Anamanto cabe a segue a surya sai.